nome era Magali. Aposto que a maioria não entendeu a diferença. Hã? E chegou o PS, um senhor que pelo sotaque imaginou ser gaúcho. Para estabelecer a relação médico-paciente, perguntou: gremista ou colorado? E qual não foi a surpresa com a resposta? Gremista de coração e com o rim colorado. Ainda perplexa com a resposta, pediu que o paciente explicasse. Disse ele: doutor, há 3 dias estou com esse rim direito, só me dói, apontando para a região lombar direita. Às vezes pior é que eu não consigo nem gemer de dor. Minha urina está vermelha e agora estou com dor no testículo direito. Tá aí a referência aos colorados, né? A urina vermelha e são um pé no saco, né? Vamos lá. A julgar pela história, Magali logo imaginou tratar-se de litíase renal e foi avisar o residente para proceder ao exame físico. Ao exame, o paciente tinha dor à palpação do flanco direito. Não tinha outras alterações. Foi solicitado EAS, radiografia de abdômen e ultrassonografia de vias urinárias. Magali ainda perguntou sobre o exame de imagem para o testículo. E o paciente e o residente achou melhor aguardar a ultrassonografia. Bom, já está até explicado. Até ia perguntar por que ele tinha dor no testículo, né? A ultrassonografia confirmou os achados de litíase renal e ureteral. Alguém anima a falar sobre essas imagens? A primeira é o espaçamento do córtex renal. Ali é a medida do... Qual medida você está falando? 4. Essa medida aqui? Essa é a medida do parênquima renal. E aí, o que vocês querem comentar a respeito dessa imagem? Oi, mais alto, que o doutor é meio surdo? Quase não tem mais o que, né? Esse vocês acham que é estágio 4? 3. É hidronefrose grau 3. Ainda tem parênquima funcionante, mas esse parênquima está diminuído de espessura. Muito bom. Eu tinha falado para vocês semana passada em 2, né? Eu fui revisar o cutoff, é 1,5, tá? Ponto de corte é 1,5. Vocês conseguem enxergar o cálculo aí? Só na de baixo, não? E nas de cima vocês não enxergaram? Ninguém enxergou? Parabéns. Não era para ter enxergado, não tinha mesmo. Só tinha do outro lado, no rim esquerdo, tá? No direito eu também não achei. Oi? Então, tem um cálculo ureteral, tá certo? Vejam que ele está bem característico, né? A gente vê uma convexidade hiperecóica, vê sombra acústica posterior. Então, temos aí um cálculo ureteral. No mesmo dia, outro paciente com a mesma sintomatologia chegou ao PS, com uma história bem semelhante, não foram encontradas alterações na ultrassonografia. Foi encaminhado para tomo, que segue abaixo. Primeira pergunta: com ou sem contraste? Sim. Tá, e por que o sistema porta está contrastado? Vocês não estão vendo os vasos aqui no sistema porta? Sim. Vocês não estão achando que esses rins estão difusamente branquinhos em relação às outras partes moles? Então eu vou repetir a pergunta: com ou sem contraste? Com contraste. Com. Ok. O que vocês conseguem enxergar nessa imagem? Tem uma calcificação na parte superior da aorta.
Isso, da aorta. Sim, a aorta tem na sua parede anterior, sim, ela tem uma placa de ateroma calcificado, que não é significativa, né? Ela obstrui menos de 70% do vaso. O rim direito está aumentado, dá para ver o que está O parênquima. córtex. O parênquima aumentado? Porque O dá para ver córtex. que diferente do esquerdo não tem essa parte. Mas pode ser medializada pela altura do do córtex. córtex. Mas aí comparando um lado com o outro. Mas aí É porque o um que fica mais serve, alto que o outro. a explicação é o que a Aline falou. Como os rins estão em alturas diferentes, os cortes são, obviamente, são em lugares diferentes, tá? O que mais que dá para enxergar nessa imagem? Está dilatado. Está dilatado o quê? A pelve. A pelve de quem? Do rim esquerdo. Isso. Sim, está dilatada a pelve do rim esquerdo, isso eu concordo. Vamos lá, o que mais que dá para ver aí? Gente, isso que a gente está fazendo agora é que eu esperava que vocês tivessem feito em cada um dos problemas quando chegava para vocês, tá? Mas eu não achei mais Do nada aí. rim esquerdo. Dá para ver cólons aí? Sim. Sim. Dá para ver artéria mesentérica superior? Dá ou não dá? Dá. Dá para ver um pouco de pâncreas? Dá. Dá para ver veia cava inferior? Dá? Vocês têm certeza? Sim, dá para ver. Dá para ver hérnia aí? Hérnia. Hérnia? Conseguem enxergar? Sim ou não? Não. Não, porque a parede está íntegra. Dá para ver o músculo, os retos abdominais? Sim. Sim. Dá para ver o oblíquo externo? Não sei. Olha aqui, gente. Dá para ver as 3 camadinhas, ó. Oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen. E aqui a gente ainda vê a divisão das fáscias para formar o estojo aponeurótico dos retos. Olha aqui, ó. O que é aquele que está saindo do rim direito? Bem feito. Saindo ou chegando? Bem certo, bem sim. O que é isso aqui? Veia? É um vaso. Como eu não tenho os cortes para cima e para baixo, eu não sei qual deles que é. Porque para a gente dizer com certeza, a gente teria que ter uma ideia de para onde que eles estão indo. Superior, a gente não enxerga aqui. Hã? Posterior. Posterior, vocês estão falando aqui? O que vocês acham que é isso aqui? Não tem a mesma textura radiológica que essa daqui? Então é músculo, não é grande dorsal aqui não, musculatura paravertebral. O que é isso aqui? Gordura subcutânea. E essa imagem aqui? O que vocês enxergam aí? Aonde? A esquerda. À esquerda. E aí vocês veem que tem partes moles em volta dele? Respondi a tua pergunta? E aí, tinha heterolitise ou não, dona Antônia? Vocês não reconheceram a tomografia, gente?
Reconheceram ou não reconheceram? Ah, tá. Então, pessoal, temos então um caso de ureterolitise à esquerda. E aí, tem hidronefrose ou não? Não. Sim. Vocês não me falaram que está dilatada essa pelve renal? Sim. E aí, quando tem dilatação de pelve renal, é hidronefrose grau? Muito bom. Magali começou a ficar revoltada, pois eram 18h50, faltava apenas 10 minutos para o fim do plantão, e chega um rapaz de 32 anos com dor em bolso escrotal que não tinha fatores de alívio. O que a gente tem que pensar quando chega uma pessoa com Torção testicular. torção, que mais? Hérnia encarcerada pelo menos. O que mais? Poxa, a gente falou semana passada, gente. Motivos de escroto agudo. Torção de testículo. Bom, a hérnia pode ser causa de dor também na bolsa. O que mais? Hã? Dor referida. O que mais? Orquiepididimite e Fournier. O residente pediu que acompanhasse o paciente até a ultrassonografia, pois ficou muito preocupado com a história médica pregressa. O paciente era diabético. Por que isso seria motivo de preocupação? A vascularização periférica dele pode estar prejudicada. Escroto agudo em diabético tem que sempre pensar em Fournier. Sempre tem que pensar em Fournier. Ao ultrassom, observou-se testículos normais, enfisema tecidual no escroto e edema da pele. Isso é diagnóstico de torção? Enfisema não. É diagnóstico de Fournier. Enquanto o ecografista descrevia os achados, Magali já sabia tratar-se de uma grave condição chamada fasciite de Fournier. Bom, a caixa de Pandora chamada fossa ilíaca direita. O que era a caixa de Pandora? Saiu caos quando você abriu. Exatamente, a caixa onde estavam guardados todos os males. Até uma criatura pegar e abrir, sabe? Bom, esqueçam o vocábulo que eu ia dizer. Enquanto tentava descansar, imediatamente após o almoço, gente sempre comendo essa Magali, hein? Chama Magali para avaliar uma senhora que reclamava de dor abdominal. Tratava-se de uma mulher de 32 anos, com dor abdominal de início há 3 dias, inicialmente em epigástrio e com progressão para o andar inferior do abdômen. A paciente não fazia uso de contraceptivos e não sabia informar a última menstruação, pois sempre foi irregular. Apresentava temperatura axilar de 37,6 graus, pressão arterial de 94/68, ausculta cardíaca e pulmonar normal. Ausculta abdominal com ruídos hidroaéreos presentes.
Como ainda está em treinamento, sentiu dificuldade de determinar se havia dor ou descompressão súbita. Levou o caso para o residente de plantão, que orientou a solicitação de uma radiografia de abdômen agudo. Assim que foi realizado, Magali, com a residente, estudaram as imagens. E aí, o que vocês me dizem? Por quê? Ótimo, começamos bem. E aí, o que mais? Bom, não é. Vocês disseram que não tem pneu peritônio? E o que é isso aqui? Ah, tá. Obrigado por me esclarecer. Vamos lá. Temos duas radiografias de abdômen. Provavelmente uma deitada e outra em pé. Qual é a em decúbito dorsal e qual é em ortostatismo? A primeira é dorsal. A do meio é o quê? Dorsal. E a outra da extremidade em ortostatismo. Justifiquem. Dá para ver o quê? Isso, ótimo. Tem alguma calcificação fora de lugar? Aparentemente não. Vai aumentar a nossa, né? Tá muito ruim. Eu tô pedindo pra repetir. Até no caso, tá. Acho que fora dos ossos, né? Parece que não. Bom, primeira pergunta. Vocês conseguem ver a sombra de tudo que era para ter aí? Vocês veem a sombra do fígado? Não? O que é isso aqui, gente? Vocês veem a sombra dos rins? Não, tá ruim de ver. Bom, vocês veem a bolha gástrica, vocês já falaram que tem. Vocês veem... Ah, uma coisa, quando eu falei em calcificações, o que pode ser calcificação? Quando a gente vê calcificação entre as vísceras. Hã? Pode ser o que a gente acabou de ver, né? Cálculos urinários, o que mais? Cálculo biliar normalmente não é calcificado, tá? Via de regra não são, é a minoria. O que mais? Placas de ateroma, ok. E o que mais? Bom, eu vou perguntar diferente. A pessoa com dor em fossa ilíaca direita, eu procuraria calcificações na fossa ilíaca direita? Sim ou não? Sim. Por quê? Ah, muito bom. Pode ser um apendicolito ou um coprólito, como vocês quiserem chamar, tá? Bom, não vemos isso na fossa ilíaca direita. A gente consegue ver a sombra do psoas? Eu consigo definir a esquerda, mas a direita tá ruim de ver, viu? Aqui eu vejo a direita, agora aqui ela está interrompida. Tem acúmulo de alça em fossa ilíaca direita? Sim. Vocês lembram da alça sentinela lá da pancreatite? Tem alça sentinela aqui? Tem alça sentinela. Então, encontraram um sinal radiológico que as fez com que solicitassem uma ultrassonografia de abdômen. E a residente mandou Magali acompanhar o exame, que caso não tivesse achado no exame do abdômen,
deveria realizar uma ultrassonografia pélvica transvaginal. Por que isso? Qual foi a primeira coisa que ela pensou? Possivelmente gestação, porque ela perguntou se ela usava Método contraceptivo e a última menstruação. Mas com essa radiografia, vocês pensariam em ectópica no primeiro lugar? Apendicite. Tá, mas que outros tipos de achado, que achados vocês acham que Magali deveria estar de olho para pedir a transvaginal? E como é que eu vejo o sangramento? Líquido na cavidade. Poxa, ninguém estudou FAST. Ô, gente, líquido em fundo de saco. Se tem líquido em fundo de saco, eu vou pensar em quê? Que pode ser pus, mas pode ser o sangramento numa ectópica rota também. Sim. Então, esses são os achados que Magali tinha que ficar de olho. Ou tinha uma evidente apendicite, ou tinha achados indiretos de uma ectópica ou de um abscesso tubo-ovariano. Essa imagem é de quem? Tá aí, né? Tá nominado, né? Quais são as características do apêndice para a gente dizer que esse cliente está com apendicite aguda? Maior do que de 6 milímetros. Não compressivo. Os dois sinais principais são exatamente esses. O diâmetro deve ser maior que 6 milímetros e a gente ele não pode mudar de forma com a compressão do transdutor. Esses são os sinais para a gente dizer que é apendicite. Tá? Lógico que se for uma apendicite complicada, que já tiver abscesso periapendicular e coisa, fica muito mais fácil de fazer o diagnóstico. A paciente não acreditou no diagnóstico, porque tinha história de uma cirurgia na infância na fossa ilíaca direita e achava que se tratava de uma apendicectomia. Foi encaminhada para a tomografia, que mostrou a seguinte imagem. O que vocês enxergam aí? Um círculozinho. Uma calcificação. Calcificação aonde, povo? Esse círculozinho do lado direito superior. Primeira pergunta, Anterior. sempre. Obrigado por ter corrigido. Primeira pergunta, com ou sem contraste? Com. Ok. Segunda coisa, esse corte é um corte de qual altura? Pélvico. Renal? Pélvico. Ah, tá. Pélvica. Estou vendo ali as cristas ilíacas, gente. Só pode ser pélvica. Bom, o que está do lado direito da pelve, juntinho do ilíaco, a gente chama de fossa ilíaca direita. Fosse do lado esquerdo, seria a... Fossa ilíaca. Ah, tá. Ok. A gente já sabe que tem contraste por causa dos vasos contrastados. Essa densidade tem a mesma densidade do osso? Não. Então é calcificação? Não. O que é isso aí, gente? Acho que é um cálculo. Isso aqui é a confirmação da ultrassonografia. Isso aqui é o apêndice num corte transversal do apêndice com aumentado de diâmetro e com realce pelo contraste. Isso é sinal de inflamação aguda. Além disso, a gente tem outro achado ecográfico importante aqui. Como é que está a gordura aqui na região da fossa ilíaca esquerda? Está bem escurinha, né?
Como é que está a gordura em volta desse apêndice? Isso é o que a gente chama de sinal de adensamento da gordura. Tá? Então, quando a gente tem processos inflamatórios, vocês devem lembrar que eu mostrei a mesma coisa lá na pancreatite. Não, professor, a gente ficou com amnésia depois que a gente voltou do intermédio. Sim ou não? Lembram ou voltaram com amnésia, gente? Lembram? Ah, tá. Então, esse sinal é um sinal de reação inflamatória da gordura que está próxima de uma víscera que esteja inflamada. Certo? Esse perto ele pode ser em faixa e não do lado só, então. Oi? O senhor falou que está próximo de uma víscera. Então seria em faixa, essa proximidade que o senhor fala. Sim, olha aqui agora no corte coronal. Em volta do apêndice não tem também aqui, ó, olha a diferença da gordura do lado esquerdo para a gordura do lado direito. Ah, sim. Olha só esse apêndice aqui, ó. Bom pro R1 operar esse aqui. Tá? Facinho, não é retrocecal. Tá? Isso aqui é cirurgia pro R1. Alguma dúvida sobre ser uma apendicite ou não? Sim ou não, gente? Não. Não. Bom, vamos aproveitar e já vamos revisar essa anatomia aqui. O que vocês enxergam aí? Fígado. Fígado, o que mais? Bexiga? Vocês têm certeza? Bexiga dá pra ver ou não dá pra ver? Dá. Pâncreas, alguém enxergou pâncreas aqui? Eu não enxerguei não, tá? Eu tô vendo só intestino delgado. E olha só que bonito o mesentério aqui, ó. Bonito de ver. Tem alguns pontos que dá pra gente ver cólon. Dá pra ver estômago. Acima do apêndice que está dilatado. Aqui? Não. Logo em seguida que está melhor. Pode ter pego bem no momento de peristaltismo. Tá? Dúvidas? No mesmo dia, avaliaram outra paciente com dor em fossa ilíaca direita e a ultrassonografia deu o diagnóstico. Apresentava atraso menstrual e dor intensa com defesa abdominal em fossa ilíaca direita. O que está mostrando aqui? O que está medindo? A cabeça? Isso, está medindo o útero. Tem líquido livre aí? Sim, né? Posteriormente ao útero. O que fica posteriormente ao útero? Espaço. Reto uterino. Se é posterior ao útero, tem um apelido essa região. Qual é o nome? Saco de Douglas. Fundo de saco de Douglas. Tem líquido no espaço vésico uterino? Tem líquido livre no espaço vésico uterino também. Ovário direito e juntinho do ovário direito uma massa heterogênea. Com líquido livre, até prova em contrário, é ectópica. Mulheres com dor em fossa ilíaca direita. A gente sempre tem que pensar em apendicite, tem que ver as questões relacionadas à fertilidade, porque pode ser ectópica. Tem que ver se tem queixa de
corrimento, essas questões de relacionamento, né, sexual sem preservativo. Por quê? Porque pode ser um abscesso tubo-ovariano. E pacientes com cistos anexiais podem ter também torção de ovário. Do mesmo jeito que tem torção de testículo, pode ter torção de ovário. Tá? Então, todos esses são complicadores de dor em mulheres na fossa ilíaca direita. Se for criança, abaixo dos 5 anos para baixo, quais serão os diagnósticos diferenciais? Apendicite, o que mais? Diverticulite de Meckel, normalmente a dor não é na fossa ilíaca direita, a dor é no abdômen inferior como modo geral. Mas ok, é um diagnóstico diferencial. O que mais? Intussuscepção, tá? Não pode esquecer de intussuscepção em crianças, gente. Não pode esquecer, tá? O que mais? Mais frequente, causa de dor mais frequente que apendicite e intussuscepção. Pensem que causas de dor necessariamente não precisam ser cirúrgicas, né? Hérnia, não. Existe uma entidade chamada adenite mesentérica. Tá? Os linfonodos que ficam na raiz do mesentério, por vários motivos, podem serem reacionais. Pode dar adenite mesentérica na apendicite? Pode, porque tem uma inflamação, uma infecção localizada. Mas, por exemplo, crianças com Covid, durante a pandemia foi um inferno, assim, um inferno para as mães, né, coitadas. Para mim foi bom, porque eu fiz um monte de diagnóstico de adenite mesentérica. Era batata, chegava com dor abdominal, fazia ultrassom, apêndice normal e cheio de linfonodos, vai testar o Covid. Estava lá, batata, Covid. E assim foi. A maioria dos vírus respiratórios provocam adenite mesentérica. E vocês lembram das aulas de parasito lá com o professor Giovanni? Sim. Vocês lembram dos estrongiloides? Estrongiloides pode provocar dor que simula abdômen agudo, tá? Por conta da adenite mesentérica. Tá certo? Então, tudo isso pode ser perguntado para vocês no futuro próximo, tá? Bom, já falamos aqui, observa esse líquido livre na cavidade abdominal associado à massa anexial justo ovariana, útero vazio. Magali solicitou um beta-HCG que confirmou a hipótese. Pessoal, eu recomendo fortemente que vocês revisem todos os casos que estão na pasta segundo bimestre. Tá? Recomendo fortemente que observem um por um dos objetivos. Além de revisarem, né, aquela aula que a gente tinha feito de aquela aula que a gente fez de ciclo, o ciclo menstrual e a representação no ultrassom, além da aula de achados no ultrassom obstétrico, né? Foi a primeira desse semestre. Foi a primeira depois da prova, gente. Eu acho que foi faltado, eu tava doente. Certo, meu povo? Tá. 15 minutos para vocês irem tomar uma água, pegar um café e nós vamos fazer uma atividade aqui. A gente vai se divertir um pouquinho.
esôfago aparecendo aí? Esse pretinho. Aí. Quem é aquilo que a turma estava mostrando aqui? Dona arterial. Turma. Esporte. Não tem. 2, dobro é 4, dobro é 8, menos 2 é 7, 35. É visível ou não é visível? Está muito dilatada, né? A fichinha. Sim, é normal. Mostra pra mim a segunda porção do orelha. Qual é a referência que a gente tem da segunda porção do duodeno? Ela é vertical, é horizontal? Como é que ela é? Vertical no corpo, né? E fica perto de quem? Ô, gente, ela fica grudadinha na cabeça do pâncreas, não é na segunda porção do duodeno que vai chegar, que tem o esfíncter de Oddi, a folha de lata. Mostra pra mim, pelo amor de Deus, a segunda porção do duodeno. Não, doutor, onde é que está o teu pâncreas, doutor? Olha só, esse é o mesmo caso do início. Esse é um paciente que tem pancreatite crônica, que tem calcificações pancreáticas. Aonde está o pâncreas? Isso. Aonde é a cabeça do pâncreas? Tem que estar à direita da linha médica? Ah, muito bom. E cadê o doce? Pô, tu já me mostrou a cabeça do pâncreas. Aonde está a segunda porção do pâncreas? Ah, pela coragem dessa para eu ok, pessoal. É ali, pô. Olha só, se isso aqui é a cabeça do pâncreas, não é a segunda porção do duodeno, não é quem recebe o vírus, o colega. Então, não tem que estar juntinho da cabeça do pâncreas? Qual é a única víscera oca que está juntinho da cabeça do pâncreas aí? A segunda porção. Turma B. Sim. A segunda está perto do pâncreas, né? Aqui, ó, o piloro, primeira porção do duodeno. Aí ele começa a descer. Aí a terceira. Bom, aí eu não vou continuar, senão eu vou ficar tendo que perguntar para os outros. Mas eu já entendi. Conversa conjunta aqui. Primeira pergunta. Eu quero que vocês me mostrem os links. Não, só porque respondeu a mais, já começou a perder a graça. Então eu não vou falar mais. Tô brincando. Enxergou bem. Mostra pra mim, dá pra ver as agranais? Tá aqui, ó, chapéu de branco. E aqui, Não, já, eu não vou nem continuar perguntando. Arrasou!
É o calcifol? Eu achei que fosse, mas eles estavam questionando isso. Desculpa. Eu acho que é o calcifol. O que é isso aqui? Calma. Próximo. Droga, trabalhei a galera, né? Fiz a próxima questão. Tá desfalcado, tá desfalcado. Quais são os caprichos? Arrasou! 10 pela confiança. Isso mesmo. 0 Tem que dançar. As próximas vezes tem que dançar. Né, professor? Fale-me sobre as estruturas vasculares que dá pra ver aí. Vascular. Vamos puxar na Oh, parabéns, alguém olhou o quadro inteiro. Que mais? Acaba inferior, lá embaixo. Em cima mesmo, né? É uma daquelas ali em cima. Essa aí é a capa. Aquela que acaba inferior. Ele é o minha, é verdade. Fale-me pra mim, então, aí. Pode começar. O que vocês veem de base aí? O que é isso aí? Hã? Não, agora eu quero que ele fale sobre isso. Que tá pontuando. Que não é vaso. É o primeiro, é o caudado. Apareceu um cantinho caudado e você já está misturando de vaso. O que mais de vaso que tem aí que vocês já falaram? Gente, vocês falaram das hepáticas, mas não falaram para onde que elas vão. É pra falar os lobos? Não, elas estão drenando para outra estrutura vascular. Qual estrutura vascular que elas estão drenando? Gente, as veias hepáticas já são a circulação sistêmica. São pós-sinusoidais. Então não tem nada a ver com corda. Pra ver a cava inferior. Então mostra como é que vai ver a cava inferior. Abaixa um pouco. Ah, dá pra ver aí. Eu quero que vocês mostrem pra mim a porta. A porta é aquela ali no meio. Aquela ali, ele falou só. Ele falou qualquer não. Quem que é a artéria hepática? Mostra pra mim. Mostra pra mim, por favor, o que te chama de artéria hepática. Diz que isso aqui é artéria hepática. Não, diz que isso aqui. Ah, tá. Isso tá certo, é hepática. Se aqui é hepática, tem a seguinte. Não, eu acho mais que existe.
Olha só, gente, se vocês viram uma artéria hepática, que vaso é esse aqui? Está dando origem para a artéria hepática. Troca o quê? Seria. E que é esse outro vaso aqui? Gaspa esquerda. Eu já fiz. Tô tentando. Parabéns. Isso aí. E cadê a porta? Que ninguém me achou a porta. Aquela última que ela falou era qual? Aqui é esplênica. Esplênica, beleza. Aqui o tronco seria a artéria hepática comum, aqui o tronco na porta. Beleza. Não, nesse corte não. Nesse corte você não faz. Porque ela é, como ela está ascendente, você vai ver turma. Fale-me sobre as estruturas vasculares que estão ali é onde? Ah, agora é ali. Está me perguntando ou está dizendo? Eu acho que essa é a veia renal esquerda, essa daqui é a mesenteral. Veia ou artéria? Tá, ok. Então você já identificou a veia renal esquerda, a aorta e a artéria mesentérica superior. O que mais que dá para ver? Vários. A veia renal esquerda drena para onde? Oi? Ela veia renal esquerda para ver a cabeça inferior. Aonde que está a veia cabeça inferior? Quem é isso aí que está apontando? Isso aí o que é? Não, aí é veia renal esquerda. Isso aí é veia. Ah, tá. Tá faltando 2 vasos ainda para vocês me falarem. São importantes. O que é isso aí? E aí? Quem é esse que vocês já falaram? Vocês já apontaram, né? O que esplêndido? Veia esplêndida. E o que mais que aparece aí além da veia esplêndida? Já mostrou coisa demais aí. Mostra pra mim só a veia esplêndida. Tá, eu quero ver o trajeto que aparece da esplênica aí. Mostra pra mim, bota o dedo em cima e mostra pra mim onde que começa na sua cabeça aí. Não. Ela vai passar isso. Começa de periférico e vai pra central. E aonde que tá terminando aí? Aí formou a veia porta, muito bem. Então quem é que está aparecendo aí? Na verdade, tudo bem. A veia porta se forma aqui. Mas quem é que está chegando aqui para juntar com ela?
Aqui vocês me falaram que é esplênica. Quem é que tá chegando? Mas é o quê? Inferior. Não, superior. Superior costal. Não, mesentérica superior tá aqui, ué. Ah, agora, olha só. Quem que tu me disse que é esse vaso aqui? Não, esse Não é mesentérica superior. não, O esse que é é a mesentérica? essa é a Artéria. Essa é a veia. Essa é a veia esquerda. Ah, então quem é que é aqui? É a mesentérica. A veia mesentérica superior. Ah, muito bom. Porque a veia mesentérica inferior, ela vem direto na esplênica. Então, tá. Ai, que sofrimento, mas pariram aqui nós. Vamos lá, eu quero que vocês me mostrem Eu quero saber o seguinte, dá pra ver duodeno nesse corte? O corte era esse aqui, tá? A gente estava bem na placa de ateroma, tá? Então eu vou para cranial aqui de novo, vou descer para vocês verem, tá? Dá para ver o duodeno? Sim ou não? E onde? Vai de novo, por favor. Só mais uma vez, você vai voltar, por favor. Vamos, Raíssa, responde. Tu é mãe, o mais difícil tu já é. Mas eu acho que eu tô errada. Vamos lá, é a chance de tu saber se tu tá errado ou não. A terceira porção do duodeno está passando aqui, ó. Tá certo? Mas eu tô errada. Aí eu ia dizer, tá errado, simples assim. Ora, bora. Eu quero que vocês me mostrem o seguinte. Goteira parietocólica esquerda. Bom, qual é o lado esquerdo, em primeiro lugar? Bom, para ser uma goteira parietocólica, tem que ter cólon. Aonde tem cólon aí? Vamos lá, bota o dedo, gente. Que agonia. Vocês vão ser médicos. Mostra pra mim, cólon. Aparece cólon aí. Cólon. Cólon tem, olha só, gente, cólon tem que ter o que dentro do cólon? E o que mais? Gás e cocô. Aonde tem gás e cocô aí? Gás? De que cor é o gás na tomografia? Mas... Não é isso, mas eu tô só mostrando. Tá, agora mostra pra mim aonde tem cólon aí à esquerda. Gente, se afastem e olhem de novo para a tela. Vocês estão muito perto. Eu vou perguntar diferente. Tem cólon à direita? Tem?
Tem, já deram um spoiler para vocês. Tem. Aonde que está o cólon à direita? À direita. Eu acho que é esses dois aqui. Aqui. Aonde que está a esquerda? Daqui. Onde está o meio pertinho. Aonde? Mostra lá na cima. Aí! Agora que já acharam o cólon esquerdo, aonde que está a goteira parietocólica? Não, a gente tem que encontrar os gases. Já encontraram. Só que é o seguinte, ó, não mistura o ultrassom com o corte da... A goteira parietocólica do ultrassom tu vai ver no longitudinal, ela tem que ficar com o corte transversal. Se tu tá vendo o colo, a goteira tem que ser anterior ou posterior ao colo? Não. Porra, Vanessa. Anterior. Então olha aqui, ó, se aqui temos peritônio, olha aqui, ó, chegando até o colo. E aqui a gente tem colo, onde é que vai estar a goteira? Aqui. Tá. Mas é porque ele estava perguntando onde estava o colo. Isso aqui já não é mais goteira. A goteira é essa já aqui, ó. É esse espaçozinho que sobra entre a parede livre do colo e o peritônio. É só isso. Tá? Mostrem pra mim onde é que tem jejum aí. Oi? Ok. Aonde? Bota o dedão lá, por favor. Não, é porque é como se não alcança. Aponta ali pra ela. Eu acho que seria mais fácil. Isso aí é jejum. Muito bom. E aonde está o I? Aí. Beleza, pessoal. Vamos lá. Turma B. O que fica à esquerda, à direita da linha média, normalmente vai ser ilho. E as alças à esquerda, jejum. Tudo? Tudo isso aqui é jejum. Tudo jejum, no duodeno. Aqui é tudo ilho e aqui é o duodeno. Aqui é a terceira porção do duodeno. Tá. Tá? Olha aqui, ó. Hã? Pâncreas não tá aparecendo. Não, é na segunda, né? Aqui tá aparecendo pâncreas. Que só dá pra ver a segunda porção dele, só no pâncreas, né? Isso. Aqui pâncreas. Segunda porção do duodeno. Terceira porção. Vocês são o último grupo? Tem mais um ainda? Deixa eu nem sei mais o que está aqui. Vocês pegaram o sétimo. Aí, boa ideia, boa ideia. Só que tu vai te arrepender de ter ficado a ideia. Mostra pra mim. Mostra pra mim. Mas aqui não tá bom de fazer isso. Não dá nem pra judiar vocês.
queixa de dor abdominal e andar inferior do abdômen. Não é na fossa ilíaca direita a dor é difusa no andar inferior do abdômen. Tem dor a descompressão súbita. Mostra pra mim então quais são os sinais de peritonite que tu tá enxergando aí. Eu seria mais contido, eu falaria assim, provavelmente é um abdômen agudo inflamatório. Eu seria mais contido. Vamos lá, e aí? Se eu levar do abdômen agudo inflamatório ou do peritonite? Tem sinal de abdômen agudo inflamatório? Vocês sabem onde é que vocês estão? Aqui, ó, pubis, colo do fêmur, né? Ok. O que é isso aqui? Está me perguntando ou me respondendo? Respondendo, bexiga, ok. Até aqui dá para ver a alteração. Então vamos lá. Daqui para cima. Dá pra ver cólon aí? Onde que dá pra ver cólon aí? Mostra pra mim. E, ó, tá mais difícil que dos outros, sem dúvida. Tá mais difícil, mas eu quero espremer o raciocínio de vocês, que vocês entendam o que vocês têm que procurar. Descendente do lado direito? Não, descendente vai conseguir. Tá, mostra pra mim de novo o que tu mostrou como descendente, doutor. Isso aí é o que? Isso é cólon, tu acha? Aqui seria um pouco. Que cor que é a gordura? Mostra pra mim onde é que tem gordura aí. Tem gordura no subcutâneo? Agora vê pra mim aonde que tem gordura dentro do abdômen. Uma dica, ó. Ficaram em dúvida. Dica de ouro. Ficar em dúvida se eu tô vendo, se eu fiquei em dúvida se dentro do abdômen o que eu estou enxergando é preto, é preto. Eu estou em dúvida se é gás ou se é gordura. É só comparar com a gordura do subcutâneo. Se forem parecidos, é gordura, tá? Se o que está dentro do abdômen é mais preto do que a gordura do subcutâneo, aí eu posso começar a pensar que é gás, tá? Bom, então já identificaram onde é que tem gordura. A gordura está normal? Aonde que está o que tu ia dizer? Aumentada está a minha gordura aí. Não, mas parece que tá aqui. Não, é mais nesse. Olha só, qual é a hipótese diagnóstica de vocês? A clínica desse cliente, o que eu falei que é? Com dor da descompressão, no andar inferior. Beleza. Aí, qual é o diagnóstico sindrômico? Um abdômen agudo inflamatório.
abdômen agudo inflamatório. Esse é o diagnóstico sindrômico. Agora a gente quer saber em que lugar é que está doente, não é isso? A gente quer fazer o diagnóstico topográfico. Onde que vocês acham que está doente? A dor é difusa. Então, não seria não só em algum lugar. Isso é sigmoide. Eu vou descer de novo. Vamos subir acompanhando o reto. Ó. Vai acompanhando. Olha aqui, ó. Reto, sigmoide. Sigmoide. Isso aqui que tá aqui dentro é gás. É gás. Aí, isso aqui, então, na verdade, não é sigmoide. O que é isso aqui? Está à direita da linha média. Ilho. Aqui é ilho. Tá? Ilho terminal. Só que assim, a gente não espera que o ilho, quando a pessoa está doente com abdômen agudo inflamatório, a gente não vai ter um ilho localizado. O ilho não diminui o peristaltismo para que a pessoa tenha menos dor, mais reflexo, isso. Aí acaba juntando gás e ilho, não é isso? Então tá. Esse ilho está marcando o que, gente? Vocês acham que essa gordura é parecida com essa gordura? Sim. Vocês acham que essa gordura é parecida com essa gordura? Sim. E essa gordura é parecida com essa e com essa? O que vocês estão vendo aí? Inflamação. Ah, o final do adensamento. Ok. E aí seria E qual é a víscera que está inflamada aqui? Qual o intestino? Não, o é aqui. Vem do reto. Também não. Ó, olha aqui. Reto. Sigmoide. Exatamente. E o que mais que tem nesse sigmoide que chama a atenção de vocês? Essa parte aqui é Um pontinho branco. E o que mais que chama a atenção além disso? Vamos comparar esse sigmoide doente com um sigmoide que não está doente. as alterações, O que vocês acham dessa parede de sigmoide? Está espessada, tem um pontinho branco no meio. Eu acho que é porque tem esse espacinho livre, mas tá bem. Eu esperaria que o cólon fosse redondinho ou que ele fosse assim, irregular? redondinho, forma as bolsinhas, então seria redondinho. Não? Tá errado? Tu falou uma palavra mágica e tu nem te deu conta do que tu falou. Bolsinhas. Austrações. Mas não é da austração. Então vamos lá, eu vou esclarecê-los, tá? Bom, vocês identificaram que é o intestino grosso, que tem sinal de adensamento da gordura, mesmo não tendo sido injetado contraste. Vocês estão vendo praticamente a mesma densidade do osso, então a gente sabe que tem cálcio aqui. E vocês estão vendo, sigmoides estão vendo uma irregularidade. O que é essa irregularidade? Essa irregularidade é um divertículo e ele foi ocluído por um diverticólito, tá? Se é que existe essa palavra. Do mesmo jeito que tem um coprólito que obstrui o apêndice, o coprólito ele pode ser encontrado dentro do divertículo. E aí a inflamação aumenta a espessura da parede e aumenta a densidade. Então, os mesmos achados que a gente tem da apendicite, a gente pode ter no divertículo. Porque o princípio é o mesmo.
É uma víscera oca que inflama. Tá bom? Ficou claro para vocês? Então a chance para vocês recuperarem do zero a vida. Pergunta a divisão de fígado. Sorriso de nervoso. Professor, o apêndice dá pra ver direitinho? Oi? O apêndice. Recuperado zero a vida. Vocês identificaram apêndice aqui aonde? Você achou que quer saber. Acho que ele tá perguntando. Hã? Aí? Nossa, eu chutei, mas eu fiquei na dúvida. Esse é chute. Posterior. Uai, Sério? sim, é um apêndice retrocecal. Não. Tá embaixo. Por isso que tá ele é defeito. Gente, eu não vou judiar de vocês mais, não. Chega. Chega. Vamos lá. Aqui, amiga. Tá pensando no que vai falar. Vamos começar falando. O que a gente tá vendo? Sobre o que vocês querem falar? Anatomia, gente. Anatomia. Anatomia é tão bom. O fígado, a fígado. É desse Estamos indo pro colo. Estamos muito trabalhando. O que vocês falaram que tá bonitinho? Fígado. Vocês acham mesmo? Eu sei que você é a gente tem as densidades do fígado são diferentes. Não, ficou. Ela vai achar que ela tá precisando de uma onde. Tá. Tá bem brilhante, tá? A mesma densidade de negócios. É pra ele falar que vai achar que ele tá Pergunta, é jovem ou é velho? Eu acho que é mais velho. Eu acho que é mais velho. Por quê? Eu posso tratar eu ia perguntar um quadro clínico. Dor lombar à esquerda. Mas a bomba. Foi a pergunta mais inteligente que eu ouvi até agora. Aí no. Dor lombar à esquerda. E hematúria. Macroscópio. Geralmente. Da onde? Onde que tá vendo câncer aí? É que eu tava falando aqui, hematúria macroscópica. Não, a tríade. Tá aí, boa pergunta. Em quantos por cento da população eu vou encontrar a tríade? 10%. Só que até agora eu só falei de 2 sinais. Qual é o terceiro para ser a tríade? Tá aí, ó. Dor, hematúria. O que faltou? Ah, massa palpável. Muito bem. Bom, mas eu não palpei nada. Mas a massa é a mais rara de se palpar. É porque ele é idoso. Tá, e aí? É novo ou é velho? É idoso por conta das calcificações. Eu não sei se é velho, porque tem coragem de humana. Ó, o que mais?
O rim tá menor. Tá cheio de osteófito, né, gente? Cheio de osteófito. O que mais? O que vocês querem que eu faça? Querem que eu fique parado? Querem que eu mexa? Vocês querem que eu deixe assim? Quer ver o rim? Ela quer ver o rim. É porque ele pode subir, na verdade. Abaixa na cabeça. Tô falando aqui. Ele tá com dor lombar. Dor lombar pode ser de rim. Pode ser um rim. Mas é quando passa na internet. Aonde? Vale a pena. Vale a pena. Vai começar hoje? Começa a sair a mente. Vai. Quer que eu suba ou quer que eu desça? Vocês já tinham falado da placa de ateroma. Não sei. Aonde? Me inscrevo lá, ó. Não vi nenhum palco. Tipo, tinha aquele negócio na frente, mas não sei. Eu não sei. Bem tá muito diferente. Essa bolinha. Essa bola preta? Essa bola preta parece com o líquido que tem dentro das... Não, ela é uma borda muito. Não, tudo bem, mas a pergunta é, a densidade é parecida com o que tem dentro da pelve renal? Sim. Então o que pode ser? Cisto renal. Porque e as bordas estão muito bem definidas, não seria um cisto. Em princípio não. Isso, gigante. Olha, O que mais? Essa parte da segurança tá mais clara. Mas eu acho que Ela sempre soa, Olha aqui, gente, olha só. Quantas vezes eu passei aqui, ó? Tumor sólido do polo inferior do rim esquerdo. Mas a gente só consegue confirmar com qual. Se fosse para escolher só uma imagem. Não, se fosse só uma imagem, aqui ia ser. Já daria. Essa daqui ia ser uma boa imagem. Que aí dá pra vocês verem o rim, dá pra ver a desorganização aqui, ó. Que aqui, ó, dá pra ver que não coloriu, né? Virou uma bagunça, tem neovascularização. Então, nesse caso, a gente tem a ficha, porque a gente tem a massa. Mas não seria palpável. Na verdade, desse tamanho ela é, né? Acho que sim. Provavelmente teria um palpado, sim. Tá? Mas é isso, pessoal. Então está feita a revisão para a prova de semana que vem. Eu queria